Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso número 12. Se alguém perto de vocês está sem exemplar da Bíblia, compartilhe com ele ou ela a palavra, e assim todos poderemos ver a porção do texto anunciado. Olha aí para a sua direita, para a sua esquerda, vê se tem alguém sem Bíblia. Compartilhe, dá uma carona. Vamos ler todos a palavra do Senhor. Verso 2 do capítulo 12 de Romanos. Se os seus olhos estão no texto, repita comigo: Santa Bíblia. Santa Bíblia. A palavra do Senhor nos diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, em algumas versões da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Você pode dizer amém? Amém. Então repita comigo a salvação. Senhor Jesus, Senhor Jesus, fala comigo, através da tua palavra. Edifica-me por ela, renova-me por ela, exorta-me por ela, e eu glorificarei o teu nome. E na certeza que tu estás nesta palavra, eu já me assento fazendo aquilo para mim. O que ela nos gosta. Essa é a campanha mais fácil que o Senhor já me deu, e o teu tema já está na descrição da campanha. O tema da minha mensagem é: ainda esse ano eu renovarei a minha mente. Eu estou observando, e você? Vai renovar também? Os irmãos sabem tanto quanto eu que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos. E na realidade o apóstolo Paulo escreveu 13 epístolas. Somando os versículos destas 13 epístolas, chegamos ao número de 2025 versículos. E os comentaristas bíblicos, os estudiosos, são acordados em afirmar, e eu concordo com ele, o número geral, de que esse versículo 2 do capítulo 12 é o texto mais conhecido, mais falado, mais cantado, mais pregado, que é tema de campanha, de acampamento, de congresso. O texto mais falado do apóstolo Paulo, dos 2025, é esse aqui, o verso número 2 do capítulo número 12 da carta de Paulo aos Romanos, quando ele diz: e não vos conformeis com esse mundo. Renove a sua mente, renove o seu entendimento. Mas o que precisamos entender é que o que Paulo está falando aqui em renovar não é um slogan de autoajuda para que seja usado pelos coaches ou pelos pastores que desejam ser. O que ele está dizendo aqui é uma ordem divina para que nós possamos acessar e desenvolver na nossa vida a santidade ativa. Repita comigo: santidade ativa. O que eu vou dizer, talvez você ouviu muito pouco, se ouviu já esqueceu ou não ouviu, que nós, como pessoas crentes em Jesus, nós temos duas santidades: a santidade passiva e a santidade ativa. A santidade passiva é aquela que você recebeu de graça, pela graça, sem esforço nenhum. Você aceitou Jesus como seu Salvador, você deixou Jesus fazer morada no seu coração, você passou a ser filho de Deus, e aí você passou a ser santo. Essa santidade é a santidade passiva. Você não fez nada por ela, só aceitou Jesus. E na realidade, como muitos pregadores falam, o certo é dizer: ele nos aceitou. Porque geralmente quando a gente vem para Jesus,
Então nós não temos mérito algum na santidade passiva. Mas a santidade ativa é o que Deus espera. Depois que você aceitou Jesus, depois que você começou a viver em comunhão com a igreja, depois que você começou a desenvolver a sua vida em Cristo, depois que você começou a sua caminhada na fé, depois que você começou a ler a Bíblia, que você começou a orar, que você começou a jejuar, aí você pratica a santidade ativa, afastando-se do pecado e se achegando mais próximo de Deus. Porque Ele é santo e convém santidade àqueles que querem buscar. Eu me lembro de uma ilustração que eu vi na década de 90 de um pai que era professor da escola bíblica dominical na sua congregação. E no sábado ele estava preparando a aula de domingo que ele ministraria na escola dominical. E ele tinha o seu filho mais velho, entre 10 e 11 anos, extremamente curioso, extremamente observador. E o filho viu a revista, viu a Bíblia, viu as anotações do seu pai. E o seu pai, naquela manhã do domingo, iria ministrar sobre a santidade ativa e a santidade passiva. E ele perguntou: pai, qual a diferença das duas? Ele disse: você não tem autoridade para mim poder te explicar teologicamente a diferença das duas. Eles moravam em torno de 12 quilômetros do aeroporto da cidade. Então, por cima deles, próximo à casa deles, passava muito avião. E o pai chamou o filho para sair para fora naquela manhã de sábado. E disse para ele: filho, olhe para o céu, o que você está vendo? Ele disse: um avião. Que tamanho que ele é? Desse tamanho. Pequeno, né? Suba no carro que eu vou te levar no lugar. Colocou o filho no carro, andou 12 quilômetros, foi até o aeroporto, subiu na área de espera do aeroporto e pela janela, pelas vitrines, ele mostrou no avião, aterrissando, taxiando e parando. Ele disse: esse avião era aquele avião que você viu. Era aquele? É. Que tamanho que ele é? Muito grande. Pois essa é a diferença da santidade ativa e da santidade passiva. Se você só aceita Jesus e fica na santidade passiva, o teu Deus é Deus. Mas quando você entra na santidade ativa, buscando a Deus, buscando mais da sua palavra, consagrando a sua vida, o seu Deus fica grande. O seu Deus fica gigante. E é esta a proposta do apóstolo Paulo quando fala sobre a renovação da mente. E a Bíblia fala que ele diz: vamos renovar a nossa mente para não se conformar com este mundo. Diga para o seu irmão: renova a mente e não se conforme com o mundo. O mundo aqui não é o planeta azul, não é o planeta água, não é o planeta terra, não foi aquilo que foi criado por Deus que nós chamamos de mundo. Não, esse mundo aqui é o sistema que governa todo o mundo. Tanto que a palavra original que Paulo usa aqui em Romanos 12, 2, é uma palavra grega chamada aion, que significa sistema, que significa tempo presente, que significa era. Então o que ele está dizendo? Não se conforme com esse tempo, não se conforme com essa era, não se conforme com esse sistema que está regendo o mundo. Por quê? Porque o sistema do mundo é bruto. No mundo há o egoísmo. E o comportamento egoísta é mais ou menos assim. Isso no mundo, se você estiver nessa, eu repreendo em nome de Jesus. No mundo é assim: farinha pouca, meu pirão primeiro. No mundo, sistema, é o prazer acima de tudo. Se eu tiver
estiver tendo prazer, estou gostando, vamos gozar a vida. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Depois eu resolvo com Deus. Imediatismo. O mundo acha, e muita gente acha, depois que sai do mundo e vem para a igreja, ele traz o conceito do me ensine hoje. Você conhece o me ensine hoje? Ainda bem que você conhece, mas na igreja não tem não, tá? Me ensine hoje que fica pronto no meio mundo. Pastor, eu quero uma bênção. Senhor, eu quero uma bênção. Eu quero, pode fazer briga. Deus não tem bênção instantânea. Tem que buscar, tem que lutar, tem que jejuar, tem que consagrar, e no tempo de Deus ele pega, porque ele já disse não convém a nossa fé. Quando ele fala, não conformeis, o que é conformar? Conformar é uma palavra grega chamada suschemazo, que é tomar a forma dele. É o que você faz com a massa quando você coloca ela na forma do pão. Ela fica na forma da forma, né? O que Paulo está dizendo é, não toma a forma do mundo, não. Não toma a forma que o mundo tem, achando que é tudo normal, achando que é tudo legal. Não é. Você não pode adaptar-se ao modo do mundo, à forma do mundo. Não agir como o mundo, não pensar como o mundo, não reagir como o mundo reage. Nós somos de Deus. Temos a mentalidade de Cristo. Segundo, além de não se conformar, ele diz, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Em algumas versões, renovação do vosso entendimento. Transformai-vos aqui é uma palavra grega chamada metanoia. E a mesma raiz da palavra metamorfose. A metamorfose mais conhecida do ser humano é a largata, que passa por uma metamorfose e vira borboleta. A largata é feia, não é atrativa. Mas quando ela passa pela metamorfose, quando ela passa pela metanoia, ela vira uma borboleta. Aí você sai do jardim e até tirar a foto dela. Mas enquanto ela largar, você não quer nem saber dela, você encontra ela capaz de matar. Diga para o seu irmão, você já foi largar, né? Agora você é borboleta de Jeová. Metanoia. Metamorfose. O texto bíblico, onde essa palavra aparece, além daqui de Romanos, é Mateus capítulo 7, quando Jesus subiu ao Monte Tabor, daí ele se transfigurou, ele passou por uma metamorfose diante dos seus discípulos. E por isso o monte se chamou o Monte da Transfiguração. Ele se transfigurou, sua luz, sua roupa ficou reluzente, né? Cabelos ficaram brancos, e apareceu Moisés e Elias. Transfigurar significa mudar, transformar. O que Paulo está dizendo é que nós precisamos de uma metanoia. O que nós precisamos é de uma metamorfose. Nós precisamos não apenas parecer crente, temos que ser crente. Porque a metamorfose ocorre não de fora para dentro. E durante muito tempo, algumas igrejas começaram a trabalhar nesse negócio. Não, tem que começar por dentro, transformando por fora. O crente ficava 20 anos na igreja só transformando por fora. Aí mudava a festa, cortava, não cortava cabelo, fazia, não fazia a banda, usava a perna. Pelo menos a perna uma vez eles estavam na igreja. Fui lá para cá. E um irmãozinho fez uma pergunta para mim. Ele perguntou, pastor, o senhor fica sem camisa em casa? Deu uma vontade de falar para ele, eu não entendo. Eu não tinha camisa nem para tomar banho. Porque as pessoas acham que a santidade é externa. A santidade ela tem que ser interna.
interno, primeiro age dentro, aí ela vai aparecer fora. Essa é a metanoia de Deus para as nossas vidas. E aí quando ele fala renovação da mente, é pensar como Deus pensa. Paulo está dizendo, você precisa transformar a sua mente e viver uma renovação ao ponto de pensar como Deus pensa. Deus. Ah, pastor, então quer dizer que eu vou ter que fazer um pecado? Sabe se você vai no celular? Limpa tudo, está muito pesado. Limpa. Não é apagar a memória, não é apagar passado. A renovação da mente aqui é um pecado celestial para você desconsiderar as coisas passadas, não apagar, mas pôr os olhos para o futuro, para aquilo que Deus tem para a sua vida em nome do Senhor. Glória a Deus! É substituir as mentiras do mundo pelas verdades da palavra de Deus. Glória a Deus! Isso é pecado espiritual. É quando você se conscientiza, Deus tem o melhor para mim. Então eu não posso acreditar no mundo em nada. Viu, seu irmão? O diabo nem falando a verdade, ele presta. E às vezes tem pessoas entrando em depressão, porque algum filho imperial disse para ele assim: você é um fracassado, que alguns projetos da sua vida não deu certo. Aí a pessoa pega aquilo e é verdade, eu sou um fracassado. Não sou não, porque a Bíblia diz em Filipenses 4,13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você decide, ou fica com a mentira no mundo, ou você fica com a verdade da palavra de Deus. Existe alguém que diz: sabe por que você está sofrendo assim? Você sabe por que isso aconteceu na sua vida? Porque Deus te abandonou. Sai para lá, Satanás mentiroso. A palavra de Deus diz em Mateus, capítulo 28, versículo 20: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É todo dia. No dia bom, Deus está comigo. E no dia mau, Deus está comigo. No dia bom, Deus está comigo para me alegrar. No dia mau, Deus está comigo para me consolar. E só o fato de saber que Deus está comigo todos os dias é motivo mais do que suficiente para eu continuar olhando para o autor e consumador da minha fé. O diabo diz: não adianta nem tentar, você vai perder. Mas a palavra do Senhor em Romanos 8,37 afirma: somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus! Eu não sei se você entende essa expressão, mais do que vencedor. Paulo, quando estava falando no Romanos, ele estava falando das Olimpíadas, que tinha na Grécia, tinha em Roma. Então, quando ele disse que os crentes são mais do que vencedores, ele estava falando duas coisas. Crente é o único atleta. Não é para cantar a vitória, só se for um diabo. Mas que nós temos a certeza da vitória antes de começar. Deus. Nenhum atleta consegue comemorar a vitória antes de começar a correr. Mas os crentes podem comemorar a vitória. Porque pela fé, Deus está comigo e Ele me garante a vitória. Eu que der. Pode ser difícil no meio, mas no final é só vitória. Por isso você é mais do que vencedor. Segundo, sabe por que você é mais do que vencedor? Porque os atletas, no caso deles, na época de Paulo, quando disputavam uma prova, uma corrida, os vencedores, primeiro, segundo, terceiro lugar, ganhavam uma coroa. Subiam no pódio, recebiam um laurés, e era colocado na cabeça deles uma coroa. Você já viu essa coroa? Ela coloquei em forma de meia lua, né? Parece um ramo de folhas. Aquilo era louro. Louro, pastor, é aquilo que você e sua mãe colocam no feijão. Só que quando era colocada a coroa na cabeça, ela estava vistosa, ela estava bonita. Mas 3 dias depois, se você fosse na casa do atleta que foi campeão, a mulher dele dava a coroa no feijão. Porque estava seca e até quebrada. Então Paulo fala: nós somos mais do que vencedores, que a nossa coroa não é de ouro que dura 3 dias não.
É alinhar a nossa mente com as verdades do reino de Deus. Terceiro lugar, ele diz: não conforme com o mundo, transformai, renove a sua mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se pode experimentar a vontade de Deus com mente velha. A mente tem que estar renovada para entrar na boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque a mente velha, ela deseja o pecado. A mente velha, ela foge de tudo que lhe causar dor. Ah, vai causar dor, estou fora. Mas irmão, você é crente, não. Eu nasci para sofrer. E a mente velha vive buscando atalho. Deus está dizendo, vai, ele fica procurando atalhos. E a mente renovada? E a nova mente em Cristo? Ela deseja santidade. Glória a Deus. Ela suporta os processos. Ao invés de fugir da dor, eu vou suportar o processo. Em terceiro lugar, ela confia no tempo de Deus. Eu não preciso pegar atalho. Se Deus determinou o caminho, eu vou seguir esse caminho até o fim, aguardando o processo, porque o Senhor é comigo. A mente renovada entende, aceita e ama a vontade de Deus. Quem renova a mente conhece a boa vontade. Quem renova a mente recebe a agradável vontade. Novamente, alcança a perfeita vontade de Deus. Esses são os 3 pontos da mensagem, mas eu gostaria só de terminar explicando o contexto desse texto. Por que, afinal, no capítulo 12, verso 2, o apóstolo Paulo vem falar de transformação, de renovação de mente, no capítulo 12 de Romanos? Porque isso é um resultado daquilo que ele já vinha falando. Como assim, pastor? Glória a Deus. É óbvio, não é nenhuma redundância. O capítulo 12 de Romanos é o 12º capítulo desta carta endereçada à igreja de Roma. Nos 11 capítulos anteriores, Paulo vai tratar algumas coisas com relação à fé e à salvação que são primordiais. Primeiro, no capítulo 1, verso número 16, Paulo tratou sobre o poder do Evangelho. E você lembra qual é o texto alvo? Porque não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No capítulo 9, ele vai falar do papel de Israel na história da salvação. Afinal de contas, a alimentação é: os profetas vieram dele, o tabernáculo vieram dele, a lei vieram deles. Se eles participaram de tantas coisas, o pai da fé, Abraão, veio deles. Aliás, depois que eu acabei de fazer minha barra, eu estava pensando nisso. E eu fiz uma pergunta para mim mesmo: por que Abraão é chamado de um pai da fé? Por que Abraão é chamado de um pai da fé? Aí eu pergunto para mim mesmo e eu mesmo respondo: quantos milagres Abraão operou? Quantos paralíticos ele levantou? Quantos surdos ele devolveu à audição? Houve multiplicação de pães e peixes na vida de Abraão? Como que ele é o pai da fé e o maior herói da fé? Teve gente que operou muito mais milagre. A sombra dele curada. Os lençóis de Paulo, os aventais de Paulo, curados.
quantas coisas homens de Deus fizeram. Os ossos de Eliseu ressuscitaram mortos. Aí eu pergunto, por que Abraão foi chamado de pai da fé? Me ajuda a pregar para o irmão nacional, diga para ele assim: Abraão foi chamado de pai da fé. Não foi por operação de milagre, mas foi por obediência. Glória a Deus. Eu vou falar só isso. Outra vez que eu estiver pregando, o negócio dele que foi pai da fé, porque ele foi obediente. Diga para o seu irmão, agora você entende aquele texto? Obedecer é melhor do que sacrificar? Isso vale mais do que realizar milagre. Obedecer é melhor do que sacrificar. Glória a Deus. E falando sobre o papel de Israel, Paulo responde em Romanos capítulo 9, versículo 31 e 32 assim: mas Israel buscava a justiça pela lei, mas não chegou à lei pela justiça, porque não foi pela fé, foi pelas obras, e tropeçaram. Diga ao seu irmão, é pela fé, não é pelas obras. Terceiro, no capítulo 10, veja tudo isso antes do capítulo 11 e 12. Ele vai explicar no capítulo 10 que a salvação é pela fé. E o texto-alvo do capítulo 10 é: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Glória a Deus. Então, olha as matérias que Paulo falou do capítulo 1 de Romanos ao 11. Ele falou sobre a salvação que é pela fé, o papel de Israel precedente à nossa salvação e o poder do Evangelho. Aí ele vira a página e começa o capítulo 12. E no versículo 2 ele diz: alguns dias, aliás, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está dando uma resposta do Evangelho para aqueles que entraram pelo caminho da salvação. É como se Deus estivesse dizendo: considera tudo o que eu fiz por você, tudo o que eu fiz na sua vida, a sua parte é só renovar sua vida. Diga para o Senhor, você entendeu isso? Deus já fez tudo. Preparou a fé, preparou o cordeiro, enviou o seu filho, sacrificou, rejeitou Israel que queria as obras da lei. Tudo isso Deus fez para te salvar. Qual é o meu papel? Aceitar Jesus e renovar a sua mente. É esse o seu papel. Renove a sua mente em nome do Senhor Jesus. Fique de pé em nome do Senhor. Eu gostaria de te orientar a colocar a mão na sua cabeça, se você pode. E pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele tome conta da sua mente. Tome conta dos teus pensamentos. Que hoje a tua cabeça e diga: Senhor, eu te peço, me mostra como pensar segundo o teu Espírito. Deus vai agir. Deus vai agir. Senhor, em nome de Jesus, toma a nossa vida nas tuas mãos. Não queremos pensar como o mundo pensa. Não queremos nos acomodar ou nos moldar ao mundo, a esse sistema do mundo. Nós queremos nos acomodar ao sistema do céu. Senhor, derrama o óleo da tua unção sobre a nossa cabeça. Transforma a nossa maneira de pensar. E isso vai alcançar a nossa visão a respeito das coisas. Nos mostra, Senhor, como caminhar, como pensar, como agir nesse mundo brutal, dos quais não fazemos parte.
porque nós já somos cidadãos da nova cidade, da nova Jerusalém. Nós repreendemos, Senhor, todo espírito que tenta se apossar da nossa mente, querendo controlar, Senhor, as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas decisões, nos afastando de Ti. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nos dá, Senhor, o Teu Espírito, e que Ele controle não somente a nossa mente, mas a nossa alma, o nosso espírito, a nossa visão, o nosso agir, o nosso reagir, para que possamos buscar a santidade ativa que vai nos aproximar de Ti. Ajude meu irmão e minha irmã, que diante das lutas e das dificuldades, Senhor, muitas vezes acha que está só, que o Senhor abandonou, que o Senhor não tem projeto na vida. Senhor, são mentiras do diabo. A verdade, Senhor, que o plano do Senhor é perfeito. O Senhor tem coisas grandes e poderosas para fazer na nossa vida e vai realizar para a glória do nome de Jesus. Senhor, nós oramos assim. Visita a nossa mente. Toma conta de tudo, Senhor. Tira tudo aquilo que não pertence a Ti. Por isso que a Tua Bíblia fala tudo que é espírito, que é fé, que é justo. Isso pensar. E nós só podemos operar assim se o Teu Espírito Santo estiver tomando conta da nossa vida. Senhor, nos ajude. Em nome do Senhor Jesus.